Pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês a questão de como a gente faz para determinar os gastos que o síndico pode ter. O condomínio é como a casa da gente, ele tem despesas que a gente não prevê. Às vezes a gente chega, pede para a esposa, me dá um dinheiro que eu vou comprar tal coisa, tal, não importa o que. Condomínio é a mesma coisa. O problema ainda é que o condomínio é enorme, a casa da gente é não. Ele tem despesas que às vezes você não consegue prever. Você pode fazer o quê? Na previsão orçamentária, e o síndico sempre vai ter que se basear na previsão orçamentária, paciência, né? Então, quando ele faz a previsão orçamentária ou já entra no condomínio que tem uma previsão orçamentária feita, até ele fazer a dele, ele vai ter que cumprir. E aí a gente coloca o seguinte: despesas diversas. Porque vai acontecer, não tem jeito, tá? O que você precisa ver em primeiro lugar é o seguinte: isso está previsto na convenção? Se estiver previsto na convenção, normalmente ela não tem valores, porque você imagina uma convenção de 30 anos atrás, não só o valor hoje estaria totalmente defasado, como estaria em cruzado real, dólar, não sei, tá? Então, normalmente, eu nunca vi uma convenção determinar valor. Mas eu já vi convenção determinar o seguinte, que ele vai ter uma verba que vai ser aprovada em assembleia, ou a convenção pode dar poderes para o conselho fiscal aprovar. Feito isso, ele vai ter na casa dele, em algum lugar muito seguro, não tem problema ele ter esse dinheiro na casa dele, né? Uma vez um condomínio, um conselho falou: olha, o senhor não pode ter esse dinheiro na sua casa. O síndico veio para: tá bom, eu também acho, faz assim, compra um cofre, coloca aqui embaixo, não tem problema nenhum, eu coloco o dinheiro no cofre, né? Se ele tem um valor que ele recebe todo mês, olha, primeiro mês ele recebeu R$1.000, gastou 150, apresentou notinha. Não sei se a administradora vai fazer um crédito na conta dele, vai sacar, mandar um motoboy entregar, não importa. O condomínio, a administradora, repõe esse valor. Assim, ele sempre vai ter aquele dinheiro da emergência, né? Qualquer coisa que aconteça, ele não vai precisar usar do dele. Eu já vi muito síndico que tinha o seguinte esquema: ele usava do dele, apresentava a notinha, não tinha problema, porque ele só gastava com coisas óbvias, com comprovante. Mas não precisa fazer isso, precisa. De repente, o condomínio, qual que é a caixinha? Olha, a caixinha está na conta dele, tá? Eles sabem que ele tem R$1.000, R$2.000, não sei, depende do condomínio, depende de uma série de coisas. A partir do momento em que o pessoal sabe que tem esse valor na conta dele, todo mês ele apresenta comprovante e eles repõem, o controle está feito. O dia que ele sair, ele vai ter que repor esse valor. O condomínio vai ter uma documentação qualquer mostrando que, olha, originalmente foi depositado esse valor e tem um conta corrente, porque isso vai ter que ter na pasta de prestação de contas. Vamos jogar transparente? Vamos jogar transparente. Então, o que acontece? Ele vai ter que ter isso na pasta do condomínio, pasta mensal. Pessoal, jogo aberto, tá? Eu tenho uma conta só para isso. Porque às vezes é interessante ele ter alguma coisa em dinheiro. Chega um chaveiro, deu algum problema, o portão da quadra quebrou a chave lá dentro e tal. Hoje ainda tem o Pix, né? Que é muito tranquilo, praticamente hoje todo mundo tem Pix, aplicativo de táxi e tal. Precisa comprar quebrou a vassoura, tem a casa de material que vende produto de limpeza, tal, que é aqui na frente, que não é onde a gente normalmente compra material de limpeza, mas lá tem. Você precisa, vai lá e compra, dinheiro, tá? Enfim, uma lixa, um corinho. Você vai comprar um corinho de uma torneira da quadra que está vazando, você vai chegar pro cara, quanto que é? R$2. Poxa vida, né? Você vai fazer um Pix de R$2, vai dar um cheque, né? Vai fazer... Né? Mas enfim, isso não importa. O que importa é como que a gente vai determinar esse valor. Eu digo para o pessoal o seguinte, que a gente nunca consegue fazer uma precisão orçamentária. O que a gente faz é uma previsão orçamentária, tá? E nessa previsão,
ela vai se tornando mais precisa quanto mais ao longo dos anos o síndico ou os síndicos vão aperfeiçoando isso. Porque nada melhor do que você conhecer o próprio condomínio para saber qual é a tendência dele ter determinadas despesas, principalmente de manutenção, que é uma coisa que você não consegue prever. Muitas vezes são surpresas que você pode tentar evitar. A partir desse momento existe uma previsão de que esse condomínio gasta em média R$200 por mês, R$5.000 por mês. Tudo isso está certo, está correto, depende do condomínio, não depende de ninguém. A partir desse momento, o síndico conversa com o conselho consultivo, até mesmo numa assembleia, né, numa conversa rápida, e expõe, olha, o que vocês acham? Olha, esse é o histórico dos últimos 3 meses, 5 anos, não importa, quanto mais longo isso, mais preciso você vai ter. E aí o conselho, a assembleia decide isso, coloca, eu só acho o seguinte, coloca numa assembleia, aprova numa assembleia, porque amanhã ou depois alguém que não participou da assembleia, e sempre são essas pessoas, não é que sempre são, mas a maioria das pessoas que reclamam nunca passa perto da porta da assembleia, tá? Por quê? A pessoa é obrigada a participar da assembleia? Não. Ela é obrigada a ler a ata da assembleia? Não. Mas ela é obrigada a obedecer. Se ela concorda ou não, é o que menos importa. E eu costumo falar, pessoal, olha, os ausentes nunca têm razão. Tá? Se você estava ausente, não reclama, tá? E faz. Na próxima assembleia, você até pode tentar reverter. E digo mais, se você estivesse presente nessa assembleia, quem sabe os seus argumentos que a gente não teve já poderiam ser suficientes para a gente não ter aprovado uma coisa que você queria, né? Ou não aprovado uma coisa que você queria. Enfim, se você está ausente, não reclama. Mas vamos voltar para o assunto, tá? Você, por exemplo, obra. Um dos primeiros condomínios que eu atendia, que eu acompanhava, o síndico não se importava, porque a previsão orçamentária deles era tão folgada, tão tranquila, que eles tinham verba, por exemplo, teve um dia que ele fez um portão, uma coisa muito bem feita, eletroímã, a portaria abria e tinha chave também, de uma área para a quadra. Não tinha portão e o pessoal reclamava, pô, precisa de um portão, por quê? A partir das 10, põe o pessoal para fora e fecha o portão, acabou. Ele tinha verba para fazer isso, nunca ninguém conversou, discutiu. Mas o síndico precisa tomar cuidado, porque existem obras que eventualmente ele vai fazer, despesas que ele vai fazer, que ele precisa aprovação, sob pena dele depois ter que pagar do próprio bolso, tá? Normalmente, o que eu recomendo? Você tem uma caixinha com chave, cadeadinho. Eu acho melhor assim, se você tiver uma sala de administração, deixa lá. Para a pessoa chegar lá, ele vai ter que ter a chave da porta da administração e a chave da sua sala, ou eventualmente a chave do cadeado, tá? O zelador, você quer deixar a chave com o zelador? Ótimo. Tá faltando R$10. Ou fui eu, ou foi o zelador, ou foi o Espírito Santo. Seu zelador, cadê a notinha disso? Opa, desculpa, ele apresenta. Ou seja, é uma coisa normal, é uma coisa do dia a dia, né? Então, o que acontece? O síndico, pelo 1348, ele é obrigado a prestar contas à Assembleia anualmente ou quanto exigido. E eu digo o seguinte, o condômino pode, tá? E o conselho deve fiscalizar a qualquer momento. Se o condômino chegar e pedir, não tem essa história de que, não vou, só vou prestar na Assembleia. Não, senhor, ele é obrigado a prestar conta para todos os condôminos. Se você não sabia disso, você deveria ter estudado antes de se eleger. Não que a pessoa precise, na hora, né? Não, faz o seguinte, passa daqui 2 dias, eu te passo e tal. Se o condômino quer levar, eu só estou aproveitando para falar, tá? O condômino quer levar a pasta para casa. Não, você só vai ver a pasta aqui. Filho, ele é sócio do condomínio, tá? Se a documentação está toda numerada, faz ele assinar um protocolo, que ele está levando a pasta com tantas folhas, faz ele olhar e olha, nenhuma está rasurada e não está faltando nenhuma, tá bom? Assina. Se ele voltar com alguma rasurada ou faltando folha, já sabe, né? Vai ter problema. E com isso, não tem jeito. Eu já vi pouquíssimos, né? Porque depois que acontece a primeira, o pessoal aprende e não deixa mais acontecer. O
que o cara tem que resolver uma coisa, né? O zelador, o síndico, olha, deixa um dinheiro, acontece, e o cara de birra, filho, eu podia muito bem pagar da minha conta, pegar a nota, mas você quer saber? Eu não vou fazer, porque em primeiro lugar eu não sou obrigado, tá? E amanhã ou depois eu vou chegar para os caras, olha, você tá vendo a coisa? Se eu tivesse esse dinheiro, eu poderia ter feito. Com relação aos gastos que são definidos na previsão orçamentária, não tem limite maior, simplesmente o síndico só pode gastar o que está aqui no previsto. Claro que milagre não vale. Em caso de emergências, ele vai poder mostrar para o pessoal que, olha, se ele tem, por exemplo, o cartão do banco, o controle do banco, ele liga para o administrador, enfim. Pessoal, eu tive que gastar isso aqui. E aí o Código Civil, inclusive, já permite a possibilidade, era uma coisa necessária, uma obra necessária? Era urgente? Faz, tá? O Código Civil permite você fazer. Não era urgente? Então você vai poder fazer, só que você vai ter que comunicar uma assembleia, tá bom? É uma coisa muito tranquila, assim, a partir do momento que as pessoas entendem que o condomínio é como se fosse uma casa, é uma coisa muito tranquila. Eu queria ler para vocês um artigo muito interessante, eu vou ler para vocês 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social. Se a convenção dá um limite de gastos, tem condomínio que não é nem caixinha. Eu já vi condomínio que tem um limite de 5, 10 mil reais para esse tipo de coisa, mesmo que não seja emergente. É muito dinheiro? Não, esse condomínio arrecada muito, tá? Ou seja, 5 ou 10, eu não sei, né? O síndico vai lá e gasta. Não precisa, mas isso está previsto, tá? E se ele exceder e não mostrar que era justificável, ele vai ter que pagar do bolso dele. É assim que a coisa funciona, tá? Então, são coisas que realmente... Assim, eu lembrei uma outra coisa também. Eu tinha que mandar um zelador embora, que ele custava caro a indenização dele. Mas no fundo de reserva a gente tinha uma puta mão de dinheiro. Eu falei pro pessoal assim, do conselho, eles queriam fazer uma assembleia para ver o que a gente ia fazer. Porque esse zelador, ele era muito querido por metade ou mais do condomínio. E ela era querido porque... ele fechava os olhos para algumas coisas, mandava funcionário durante o expediente consertar coisa dos caras. Por isso que ele era querido, né? O que a gente fez? Eu falei, se a gente avisar na assembleia, a hora que a gente fechar a porta da assembleia, vocês já vão ter nego infernizando a tua vida para não mandar ele embora. Faz o seguinte, amanhã, depois, daqui uma semana, não importa, você manda ele de justa causa, não, desculpa, sem cumprimento do aviso prévio, indeniza ele do fundo de reserva, né? E você... Porque, pessoal, fundo de reserva não é fundo de emergência, é uma reserva, né? Quando a gente foi fazer a assembleia, depois de uns 3, 4 meses, tinha uma condômina lá, tudo que a gente fazia reclamava, né? Mas ela estava no direito dela, ela falou que a gente não poderia ter usado esse dinheiro. Aí ela ligou lá, fez um vídeo, mandou lá para a Rede Globo, para aquele cara que responde dúvida, e ela deu um azar tão grande que ela apareceu no vídeo, e uma condômina amiga da gente gravou esse vídeo e passou para a gente. Ele respondeu o seguinte, pessoal, se o síndico, nesse caso, não puder mandar o funcionário embora com esse dinheiro, quem que vai poder, pessoal? Se é um funcionário que não está legal, não está prestando, está no prejuízo, não está trabalhando direito, ele não falou da questão do problema que a gente poderia ter se a gente pedisse aprovação. Mas nós teríamos, tá? E ele falou que é absolutamente normal. Então o limite do gasto do síndico depende, em primeiro lugar, da previsão orçamentária. Acabou. Se você quer uma previsão, se você quer uma liberdade maior, faz uma previsão maior. E do dia a dia, você tem condição de, aprovada em assembleia, ter um dinheirinho lá para poder gastar no dia a dia. Pessoal, é o que eu queria falar desse vídeo, tá bom? E a gente vai continuar no canal aí e até o próximo.